dia a todos. Puede ser que ayer a la medianoche jugaban al fútbol. Ontem, meia-noite, estavam jogando futebol, sim. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y yo soy psiquiatra. Eu sou psiquiatra e achei loucura isso. Yo dije, ¿qué hago? ¿Salgo y los medico a todos o sigo durmiendo? Bueno, damos gracias a Dios porque estamos teniendo nuestro cuarto encuentro en esta mañana y el lema de este campamento es más que creer. Dou graças a Deus por esse quarto estudo que a gente está tendo agora de manhã, e o tema do nosso acampamento é mais que crer. Empezábamos explicando cómo el poder de Dios es un poder biótico, está presente más allá de lo que nosotros podamos entender. E a gente começou a explicar que o poder de Deus, que é um poder biótico, ele está presente em coisas além do que a gente pode imaginar. Y por eso es importante no preocuparnos por el crecimiento de la iglesia, porque es Dios que da el crecimiento. E por isso é importante que a gente não se preocupe com o crescimento da igreja, porque é Deus que dá esse crescimento. Sí tenemos que preocuparnos para no impedir el crecimiento. Mas sim, a gente tem que se preocupar para não impedir esse crescimento. Y explicábamos diferentes E cuestiones. a gente estava explicando as questões sobre isso. Y ayer veíamos cómo hay diferentes respuestas del hombre a lo que Dios quiere hacer. E ontem a gente viu que o homem dá respostas diferentes ao que Deus quer fazer por uma pessoa. Y desafiábamos a cada uno de ustedes E eu desafiei cada um de vocês para que se anime a llevar esta semilla y poner esta semilla en el corazón de las para personas. que vocês se animem a levar essa semente, plantar essa semente no coração das pessoas. Y así como Jesús animó a sus discípulos contándole la parábola del sembrador, Assim como Jesus deu esse ânimo para os seus discípulos através da parábola do semeador, diciéndoles que al sembrar van a haber 4 tipos de respuestas. falando para eles que quando vocês forem semear, vocês vão ter 4 tipos de resposta. Siempre es semilla de Dios, Sempre é a semente de Deus, siempre es poder de Dios, sempre é poder de Deus. no cambia. Isso não muda. El que cambia es el corazón O humano. que cambia é o coração do homem. Y puede haber respuestas duras, Pode ter resposta que seja mais dura, puede haber respuestas superficiales, al principio fuertes, después no. pode ser que seja algo superficial, que no começo seja empolgante e depois não. Puede haber respuestas hermosas, pero en connivencia con el mundo, aliándose con el mundo y terminan ahogándose. Pode ter resposta que seja muito boa, mas que quando se junta com as coisas do mundo, acaba afogando e reprimindo essa semente. Pero siempre va a haber corazones que van a aceptar la palabra de Dios. Mas sempre vão haver corações que vão aceitar essa palavra. Por eso no hay que desanimarse, Por isso não temos que desanimar, pero hay que sembrar. mas tem que semear. Y explicábamos cuántas formas y cuántas iglesias, en algunas donde yo pude participar, ejemplos de cómo sembrar esa semilla en los distintos lugares. E eu dei alguns exemplos para vocês de alguns lugares, algumas igrejas que eu passei, de maneiras de semear e fazer com que essa semente então cresça. Y si hay algún momento en donde el ser humano se muestra tal como es, E se tem alguma hora que o ser humano vai se mostrar assim como ele é, na sua essência, es cuando hay una angustia. é quando existe algum tipo de angústia. La iglesia siempre va a ser triunfante. A igreja sempre vai triunfar. Aquel momento cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia y las puertas del infierno no podrán. Quando Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja e as portas do inferno não poderão destruí-lo. Él tiene un propósito con la iglesia y es, como dice en Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la iglesia. Ele tem propósito para a igreja, e esse versículo de Efésios 5:27. Y el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E o apóstolo Paulo fala então para Timóteo, volta lá, João.
a igreja do Deus vivente, coluna e baluarte da verdade. En todo tiempo Dios se presenta victorioso, como cantamos recién. Em todo tempo Deus ele é vitorioso, como a gente acabou de cantar aqui. Pero somos humanos Mas a gente é humano y podemos angustiar. e a gente pode ficar angustiado. Y desde siempre Dios se mostró como consolador. E desde sempre Deus se mostrou como consolador. Allí ustedes tienen 3 textos, pasajes bíblicos, donde muestran cómo Dios opera para fortalecer. Ali a gente tem 3 textos bíblicos que mostram a maneira que Deus age para nos fortalecer. Bien. Consolem o meu povo, disse seu Deus. Falem com ternura a Jerusalém e diga-lhe que se acabaram seus dias tristes e que seus pecados estão perdoados. Uma voz disse, grita, e eu perguntei, o que devo gritar? Grita que os seres humanos são como a erva, sua beleza se desvanece tão rápido como as flores do campo. A erva seca e as flores se murcham diante do sopro do Senhor. E assim também acontece com os seres humanos. A erva se seca, as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Hace unos días estaba viendo en YouTube Alguns dias atrás eu estava assistindo no YouTube y apareció una imagen. e mostrou lá no YouTube uma imagem para mim. Yo estaba leyendo Eclesiastés Eu estava lendo Eclesiastes y la imagen decía, dentro de 100 años e o thumb lá, a imagem falava, dentro de 100 anos usted no va a existir. você já não vai existir. Nadie va a recordarlo a usted. Ninguém vai lembrar de você. La casa donde usted vive y tanto esfuerzo hizo, nadie lo va a saber. A casa que você construiu com tanto esforço, ninguém vai saber que foi sua. Apenas si escribió algo, alguno tal vez lo lea. Talvez se você escreveu alguma coisa, alguém vai ler. Los hijos de sus nietos ni lo van a recordar. Os filhos dos seus netos nem vão lembrar de você. Yo cerré la Biblia Fechei a Bíblia y dije, Señor, qué palabra de ánimo. e falei, Senhor, que palavra de ânimo que eu recebi aqui. Mi padre falleció Meu pai, quando faleceu, y comenzamos a juntar todas las cartas, filmaba videos, más de 200 videos donde están ustedes, Garabeto Pañán, Alberto Darachian, pastores de Armenia, viajes misioneros, y con mi hermano dijimos, ¿qué hacemos? quando meu pai faleceu, então a gente começou a juntar várias coisas que ele tinha, cartas, filmes, gravações de vídeo com os irmãos dessa igreja. E eu olhei para o meu irmão e falei, e aí, o que a gente faz? Yo separé uno Peguei um deles, que decía Armenia, que estava escrito Armênia. cuando fue el terremoto que mató 25.000 O personas. terremoto que matou 25.000 pessoas. Lo empecé a mirar y dije, qué increíble, qué tremendo, y mi mente se trasladó allí. Comecei a olhar e eu falei, nossa, que coisa incrível. E a minha mente se transportou para aquele lugar. Y cómo juntaban a los niños después del comunismo para enseñar a cantar algunas canciones que ayer cantaban para los pequeños. E a maneira como eles juntavam as crianças depois de toda a opressão do comunismo, assim como fizeram ontem com as crianças aqui. Mi hermano es cirujano. Meu irmão é cirurgião Le dije, Dani, ¿qué hago con esto? e eu falei para ele, Dani, o que eu faço com isso? O que a gente faz? Separemos 10 y lo demás tiremos. A gente separou uns 10 e o resto a gente jogou. Y yo dije, no, ¿cómo vamos a tirar esto? E eu falei, como que a gente vai jogar isso? Esto es un testimonio. Isso é um testemunho. Ahora, ¿qué hacemos? E aí, o que a gente faz com o resto? Lo guardé. Guardei. Yo tengo en mi computadora un montón de cosas mías. No meu computador eu tenho minhas coisas pessoais. ¿Qué hacemos? E o que eu faço? Onde eu ponho? Una familia, la familia de Garó, vino para pasar con la familia, incendió la casa, perdió todo. A família da Kátia veio para São Paulo, teve um incêndio e perdeu tudo que tinha de registro. La iglesia de Dios es mucho más de lo que soy yo. A igreja de Deus vai muito além do que eu sou. Pero la iglesia me necesita a mí. Mas a igreja precisa de mim. Dios es milagroso porque me utiliza a mí. Deus é um Deus de milagres porque Ele me usa. Y tenemos que gritar el mensaje del Evangelio diciendo que somos polvo.
E a gente precisa gritar a mensagem do Evangelho dizendo que somos pobres. 70, 80 años, Com 70, 90. 80, 90 anos. La verdad es que cuesta entender el propósito de Dios. A verdade é que é difícil entender o propósito de Deus. La promesa de Él es que quienes confiamos en Él, A promessa dele é para aqueles que confiam nele. vamos a poder tener fuerzas y levantar vuelo como las águilas. Vamos ser fortes e podemos voar como as águias. Dice el profeta, vamos a correr y no nos vamos a O cansar. profeta fala que a gente vai correr e não vai cansar. Y el apóstol Pablo dice que va envejeciendo, pero cada vez tiene más fuerza espiritual. E o apóstolo Paulo fala, envelhece, mas cada vez com mais força espiritual. Y el rey David en el Salmo 40 dice, aunque afligido y necesitado yo, Jehová va a se preocupar por mí, se preocupa por mí. E em Salmo 40 diz, embora afligido e necessitado, Jeová preocupa-se comigo. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te demores. Minha ajuda e meu libertador és tu, Deus meu, não te demores. En el año pasado, la Organización Mundial de la Salud No ano passado, a Organização Mundial da Saúde decretó que por primera vez en la historia de la humanidad, decretou pela primeira vez na história da humanidade la enfermedad mayor del mundo dejó de ser la cardiovascular. a maior enfermidade do mundo deixou de ser a cardiovascular, perdeu essa Es la classificação. depresión. Agora a maior é a depressão. La depresión venía hace algunos años igualando a la problemática cardiovascular. A depressão, ela, durante alguns anos, vem se igualando com a cardiovascular. Pero después de la pandemia superó. Mas passando a pandemia, a depressão superou. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo existe la angustia? E aí a gente começa a pensar e fala, desde quando que tem angústia? ¿Qué dicen ustedes? O que vocês acham? ¿Desde cuándo? Siempre. Algunos dicen que Adán se angustió por primera vez cuando se despertó y vio a Eva. Alguns falam que Adão ficou angustiado a primeira vez quando acordou e viu Eva. Antes de Eva estaba tranquilo. Antes da Eva estava tranquilo. Perdón, mujeres, es una. Perdón, un chiste. ¿Qué haremos sin.? Piada. Bueno, el tema es que hubo, hay y habrá siempre angustia por problemas personales, familiares y sociales. O problema é que sempre teve, existe e vai continuar tendo angústia por causa de problemas sociais e outras coisas. La angustia del latín quiere decir angosto, Em latim, angústia quer dizer estreito. estrecho. En una oportunidad, a la noche vino un hombre de unos 50 años con su esposa a verme de urgencia. Teve uma vez que veio um homem de 50 anos com a sua esposa por um atendimento de emergência. Me llamó un pastor y dice, Miguel, por favor, atendelo. O pastor me ligou e falou, Miguel, por favor, atende ele. Era ese día que uno termina cansado y dice, gracias Señor, ya me voy a casa, tranquilo. Era um desses dias que eu terminei o trabalho e falei, graças a Deus estou indo para casa tranquilo. Un hombre de unos 70, Um homem de 1,70 m, pesaba 140 kilos, 140 quilos, gordo, bem gordo, colorado, rojo así. estava vermelho. Y me dice, vengo del hospital y me dijeron que tengo trastorno de pánico. E eles falaram para mim, ele falou para ele, vim do hospital e lá eles me falaram que eu tenho síndrome do pânico. El médico clínico le dijo, tiene que ir a ver un psiquiatra urgente. O clínico geral falou para ele, você precisa ir logo ver um psiquiatra. Y yo, mis primeros 3 años de medicina, viví en una unidad coronaria. Os primeiros 3 anos que eu fiz medicina, eu estava dentro de uma UTI. Y le pregunté cómo es su angustia, qué es lo que tiene. E eu perguntei para ele, qual é a sua angústia, o que você sente? Me dice, tengo aquí una presión enorme. Tenho uma pressão muito forte no peito. Hace mucho tiempo vengo angustiado. Venho angustiado já faz muito tempo. Y le digo, ¿fue a la guardia del hospital? E você foi lá? A la guardia, al hospital, a la emergencia. Você foi na ala de emergência do hospital? Y el médico le dijo, ve a un psiquiatra. E o médico lá, ele foi atendido e falou, você precisa consultar um psiquiatra.
Y yo le pregunté, ¿cómo es su angustia? E eu perguntei para ele, como que é a sua angústia? Estaba la esposa al lado. A esposa dele estava junto Y me explicó cómo era ese dolor, esa angustia. e ela me explicou então como que era essa angústia. Le dije, le tomó el doctor la presión arterial. E eu perguntei para ele, o médico mediu sua pressão? No. Falou não. Le tomó el pulso. Mediu seu pulso? No. Falou não. Qué raro. Yo le tomé la presión. Tenía 190, 113. Eu medi a pressão dele lá, estava 19/13. 19,13. Y la frecuencia cardíaca 120. E 120 batimentos por minuto. Sentí angustia. Estava com angústia. Gordo. Era gordo, Colesterol alto. tudo alto. Le dije, usted Ah, tiene que... colesterol alto, desculpa. Le hice una nota. Fiz Vuelva a la guardia. uma receita para ele, mandando ele de novo para emergência. Y le puse, estimado colega, E falei para ele, querido colega, este hombre no tiene un problema na psiquiátrico. receita ele escreveu, querido colega, esse homem não tem problema Está psiquiátrico, haciendo un infarto. está tendo um infarto. A la 1 de la mañana me llama el esposo. 1 da manhã a esposa me liga Me dice, gracias doctor, estaba haciendo un infarto. e ela falou, ai doutor, obrigado, realmente era um infarto. Confundía el dolor del corazón con la angustia psiquiátrica. Confundia essa dor do coração com uma angústia psiquiátrica. Es que somos un cuerpo. É que a gente é um corpo. Angustia puede tener muchas causas, A angústia pode ter várias causas, pero tiene un elemento común, mas tem um elemento em comum, que es el clamor. que é o clamor. Cuando uno está pasando un momento difícil, no puede estar callado. De una u otra forma transmite su dolor, su angustia, su desesperación. Quando alguém está passando um momento difícil, não é certo que fique calado. De alguma maneira tem que transmitir essa angústia, esse desespero. Y allí es cuando más de una vez no podemos más mostrar tal como somos, nos mostramos tal como somos. E é essa situação que a gente mostra como nós somos, como a gente é. Tenemos en nuestra iglesia una mujer mayor, viuda ya, con un hijo con esquizofrenia. A gente tem na nossa igreja uma mulher um pouco mais velha que tem um filho com esquizofrenia. Pero esta mujer tenía una hija. Mas essa mulher também tinha uma filha. Cuando yo conocí a este muchacho, lo empecé a atender, Quando eu conheci esse menino, eu comecei a atender ele. pedí que venga su madre y su padre también. Pedi que viesse a mãe e também o pai. Y le pregunté qué es de su hija. E eu perguntei para ela, e a sua filha, o que Y acontece? hablaba con ese hombre, con el padre, Estava falando com o pai. porque le dije, usted me tiene que ayudar con su hijo. E porque eu falava para ele, você precisa me ajudar com o seu filho. Y él me dice, ¿quién va a ayudar? E ele falou para mim, quem que vai ajudar? Usted le pide ayuda por su hijo. Eu estou pedindo ajuda para você, para o seu filho. Él no era creyente. Ele não era crente. Y me dice, doctor, yo estoy muerto. E ele falou, doutor, eu já estou morto. Esquizofrenia, ¿y qué le pasa a esto? Esquizofrenia e o que está acontecendo com esse aí? Me dice, mi hija murió, A minha filha morreu, ele falou, tenía 15 años, quando eu tinha 15 anos. la atropelló un tren. Um trem atropelou ela. Desde ese día yo estoy muerto. Desde esse dia eu estou morto. No me pida nada, Não peça nada para mim. no puedo hacer nada. Não consigo fazer nada. El hombre quedó tan traumatizado que él decía, solo estoy para trabajar y dar plata. O homem ficou tão traumatizado que ele falava, a minha função é só trabalhar e dar dinheiro. El hijo mejoró, O filho melhorou, la mujer fiel creyente, a mulher era uma crente fiel, pasaron los años, alguns anos se passaram, este hombre ya con 75 años tuvieron que internarlo. esse homem já com 75 anos teve que ser internado. Tenemos en la iglesia un pastor honorario A gente tem um pastor honorário na igreja que tiene 93 años. com 93 anos. Y este pastor dijo, yo lo voy a ir a visitar a él. E esse pastor falou, eu vou lá visitar ele. Y este hombre por primera vez se animó a abrir su corazón y dejar salir su angustia. E esse homem, pela primeira vez, ele se interessou e se animou a abrir seu coração e mostrar o que era a sua angústia. Y lloró más de 3 horas seguidas. E ficou por 3 horas chorando. Los médicos le dijeron al pastor, ¿qué hace usted?
por favor, que no llore tanto. E os médicos falaram para o pastor: pastor, o que você está fazendo? Não deixa ele chorar tanto assim. Y el pastor Stanley Clark, este pastor mayor, después estuvo con él 3 horas, oró, este hombre se convirtió a Cristo y al otro día murió. E esse pastor então ficou lá, continuou com ele por mais de 3 horas. Eles oraram, ele se converteu e no outro dia esse homem morreu. La angustia es una expresión clínica que muchas veces se confunde con la ansiedad. A angústia é uma expressão, uma maneira clínica que muitas vezes se confunde com ansiedade. La ansiedad es normal. A ansiedade é algo normal. Yo estoy escribiendo un libro, si Dios quiere, para fin de año, espero que pueda salir. Estou escrevendo um livro, se Deus quiser, até o fim do ano vai sair. Hay muchos que se equivocan con la ansiedad. Tem muitos que se confundem com a ansiedade. Hay médicos y también pastores, teólogos que equivocan en el cuadro. Tem médicos, tem pastores, teólogos que muitas vezes não encaixam no lugar correto. Por ejemplo, dicen hay que combatir la ansiedad. Por exemplo, eles falam: a ansiedade tem que ser combatida. Yo veo ese título Eu, quando vejo isso escrito, y me pongo más ansioso. e aí eu fico mais ansioso. Hay un teólogo, MacArthur, Tem um MacArthur, que é um teólogo, venciendo a nuestro enemigo la ansiedad. vencendo ao nosso inimigo a ansiedade. No podríamos vivir sin A ansiedad. gente não consegue viver sem ansiedade. Yo hablaba con todas las chicas de la iglesia. Eu estava conversando com as meninas da igreja, Cuando tuve que hablar con ella para invitarla a salir, quando eu tive que convidar a Diana para chamar ela para sair, estaba muy ansioso. estava super ansioso. Mi único deseo era que no me diga que no. Meu único desejo é que ela não me falasse não. Un tiempo atrás lo había intentado hablar con una chica. Há um tempo atrás, antes, eu tinha tentado falar com uma menina Y fui y reboté de tal manera e eu fui e deu um rebote tão grande que después quedé frenado. que aí eu fiquei travado. Entonces dije que por favor, que me diga cualquier cosa, pero que no me diga no. Eu estava traumatizado, então eu cheguei lá e falei: tomara que a Diana me diga qualquer coisa menos não. Gracias a Dios todavía me dijo que no me respondió. Até agora ela falou que não respondeu. Pero la ansiedad es normal. Mas a ansiedade é algo normal. No es nada que hay que vencer, hay que aprender a distribuirla. Você tem que aprender a distribuir. Por eso nunca la Biblia dice venzan la ansiedad, Por isso a Bíblia nunca fala vençam a ansiedade. combatan la ansiedad. Combatam a ansiedade. Lo que dice es, 1 Pedro dice, echen vuestra ansiedad sobre Él. O que diz em 1 Pedro é: lancem a vossa ansiedade sobre Ele. Déjenla a Dios para que Él Deixe para Deus para que Ele encaminhe. Es muy distinto. É muito diferente. Pero no vamos a hablar hoy de la ansiedad. Mas hoje a gente não vai falar da Estamos ansiedade. pensando en la angustia. A gente está pensando na angústia. La angustia es cuando la ansiedad pasa a ser patológica. A angústia é quando a ansiedade passa a ser algo patológico. La angustia es cuando yo en vez de montar el caballo angústia é quando, ao invés de eu subir e montar no cavalo, el caballo me monta a mí. o cavalo que vai montar em mim. Y eso es desesperante. Isso é algo Eso es desesperado. antinatural. Não é natural. Altera los sueños que uno tiene. Muda os sonhos ou sonhos de Quita alguém. las esperanzas que uno pueda tener. Tira as esperanças de uma pessoa. Anula las expectativas. Anula as expectativas. No permite que pueda proyectarme. Não permite que façamos projetos. Si antes decía prefiero esto, prefiero lo otro, ahora lo que venga, no hay mucha opción. Antes você falava, talvez eu queira isso, eu queira outra coisa, agora é o que der, eu não tenho opção. Y con esta introducción yo quiero que me acompañen en la parábola que el Señor Jesús habló sobre 3 personas. E com essa introdução eu quero que agora vocês me acompanhem nessa parábola que Jesus falou com 3 pessoas. Los 3 tenían angustia. Os 3 eram angustiados. Los 3 lo manifestaban de forma distinta. Os 3 manifestavam angústia de maneiras diferentes. Seguramente conocen esta parábola. Com certeza vocês conhecem a parábola. La parábola de un hombre con 2 hijos. A parábola era de um homem com 2 filhos. Algunos lo llaman la parábola del hijo pródigo. Alguns falam a parábola do filho pródigo. Otros dicen la parábola del gran padre. Outros falam a parábola do grande pai. Otros llaman la parábola del hijo mayor. A parábola do filho mais velho. Diferentes títulos. São vários títulos.
Pero yo encuentro tres conductas en estas tres personas y quiero explicarlas a ustedes. Mas nessa parábola eu encontro três condutas nas três pessoas e eu gostaria de explicar para vocês. Un padre increíble, Um pai que era inacreditável, un hijo perdido um filho perdido y un hijo amargado. e um filho amargurado. Y entonces vamos a ayudar. ¿Tienen presente la parábola? ¿Quieren que la leamos? Vocês lembram da parábola? Precisa que leiam? ¿Alguno no conoce esta parábola? Alguém não conhece? Jesús contó la parábola. Jesus que contou. Un hombre tiene dos hijos, Um homem tem dois filhos. le dice, hijo, yo voy a... Uno de los hijos le dice, papá, quiero que me des la herencia que me toca. E um dos filhos falou: pai, eu quero que você dê a minha parte da herança, que é para mim, El hijo menor. o menor. Y el padre dice, pero yo no me morí. E o pai falou: mas eu não estou morto ainda. Pero le da la herencia al hijo menor. Mas ele acabou dando a herança, a parte da herança para o filho El hijo menor. menor toma ese dinero y se va y hace lo que quiere con ese dinero. O filho menor pegou esse dinheiro e foi para o mundo fazer o que queria. Allá en Argentina decimos, hizo lo que se le cantó. E lá na Argentina fala: fez o que deu na cabeça. Y Jesús después explica que quedó y perdió todo y no teniendo nada, con lo único que podía estar era cuidando cerdos, siendo judío. E a Bíblia fala que então ele foi, gastou tudo, não cuidou de nada e no final a única coisa que ele podia fazer era cuidar e estar com os porcos. Y ni podía alimentarse de lo que comían los cerdos. E nem conseguia alimentar-se daquilo que os porcos comiam. Hasta que un día su cabeza se activó Até que em algum momento a sua cabeça voltou ativa. y dijo, el peor de los sirvientes de mi padre está 10 veces mejor que yo. E ele pensou na cabeça dele: o pior servo do meu pai é 10 vezes melhor do que eu. Tengo que ir, levantarme, pedirle perdón y que él haga lo que quiera. E eu preciso sair daqui, me levantar, pedir perdão para o meu pai e que ele faça o que ele bem entender. Y cuando hizo esto, él se sorprendió porque el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. E quando ele fez isso, então ele foi e ficou surpreso porque o pai dele estava lá esperando ele de braços abertos. Hizo fiesta porque un hijo estaba muerto y había vuelto. E o pai fez uma festa porque ele tinha um filho morto, mas agora tinha voltado. Y el hermano mayor, cuando vio eso, se puso mal. E aquele irmão maior, mais velho, quando viu isso, ficou chateado. Le preguntó a un criado, ¿qué pasa que hay fiesta en casa? Perguntou para um dos servos e falou: por que está tendo essa festa aqui em Su casa? hermano estaba muerto, volvió. E ele falou: teu irmão que estava morto agora voltou. Y el padre salió y le dijo, hijo, venía a la fiesta, tu hermano estaba muerto. E o pai saiu então e falou para esse filho maior: vem para a festa, o seu irmão estava morto e está aqui. Y este hijo le dijo, papá, yo siempre estuve con vos, nunca pude hacer nada. Y ahora este que se fue, que tiró todo, le hace fiesta a él. E o filho maior então falou: pai, eu sempre estive aqui com você e você nunca fez nada disso para mim. O outro voltou e agora você está fazendo festa para ele. Me toca muchas veces estar con padres increíbles, Várias vezes eu tenho a oportunidade de estar com pais incríveis que viven con angustia lo que hacen sus hijos. que ficam angustiados pelo que os seus filhos fazem. Me invitaron a participar en un evento con 70 matrimonios pastorales Me convidaram para participar de um evento com 70 casais de pastores en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. na província de Córdoba. Pastores que algunos conocía, otros no. Alguns pastores eu conhecia e outros não. Estábamos en el segundo día empezando a cantar canciones. A gente estava lá no segundo dia desse evento, estávamos cantando músicas Y el que dirigía dijo, queremos darle un momento para que alguno, si quiere para orar, que ore. e o que estava dirigindo falou: a gente vai dar um momento, se alguém quiser fazer uma oração, Y un pastor se levantó y dijo, yo tengo una carga en mi corazón. e o pastor se levantou e falou: eu tenho um peso no meu coração. Tengo un hijo que está descarriado, perdido. Tenho um filho que está desvirtuado, está perdido. Y dice, hay momentos que no puedo soportar la angustia. Tem momentos que eu não consigo suportar essa angústia. Y el que dirigía
preguntó, ¿hay otros así? E o que estava ali na frente dirigindo perguntou: tem mais gente assim? Que se pongan de pie. Que fiquem em pé. 70% de los pastores se pusieron de pie. 70% dos pastores ficaram de pé. Yo me miré con Diana, Eu olhei para Diana, me acerqué a un pastor amigo, eu me aproximei de um pastor amigo y meu dije, qué tremendo, cuánta angustia en mi corazón. e eu disse: nossa, que coisa tremenda, quanta angústia nos Nos corações. abrazamos y pudimos, empezamos a orar. A gente se abraçou e começou a orar. Dejamos de cantar canciones, Paramos de cantar as músicas empezamos a cantar angustia. e começamos a trazer, a cantar as angústias. Y un padre me dice, yo no sé cómo amarlo a mi hijo ya, no sé cómo amar. E um pai falou para mim: eu não sei nem mais como amar o meu filho, não sei o que eu faço. Y yo les decía a varios de ellos, tienen que imitar al padre de la parábola del hijo pródigo. E eu falei para vários deles: vocês têm que imitar o pai da parábola do filho pródigo. Dios tiene sus tiempos, Deus tem seus tempos. el hijo va a volver O filho vai voltar y usted tiene que seguir amando. e você tem que continuar amando. Uno de los pastores me dijo, yo le eché a mi hija de mi casa. Um dos pastores falou: eu expulsei minha filha de casa. Me dijo que es lesbiana. Falou que era lésbica. Y con mi esposa dijimos, no vamos a tolerar eso, y le echó. E com a minha esposa a gente falou: não, a gente não tolera esse tipo de coisa, e expulsaram a filha de casa. Y le dije, ¿por qué tiene angustia? E eu falei para ele: mas por que você está angustiado? No sé, Ele falou: não sei. ¿será que la ama? Você acha que ama? Y dice, sí, la ama, es mi hija. E ele falou: sim, eu amo ela, minha filha. ¿Y por qué le echó? E por que você expulsou ela? ¿Y por qué tenía que hacer? E ele falou: e o que eu podia fazer? La tiene que amar. Tem que amar ela. Y pero no sé cómo amar. Mas eu não sei como amar ela. Ese es un problema suyo, no de su hija. Esse é um problema seu, não da sua filha. Será lo que sea, Seja o que for, pero es su hija. mas é a sua filha. Así es que nos ama Dios a nosotros. Assim Deus ama a nós. O nosotros somos buenos para que Él nos ame. Ou será que a gente é bom para que Ele nos No ama? nos ama porque somos buenos. Ele não ama porque somos No nos bons. ama porque a veces nos portamos mal. Não ama a gente porque às vezes a gente se porta mal. A pesar de ser lo que somos, Él nos ha amado y su amor es hasta el fin. Mesmo sendo como somos, Ele nos ama e o seu amor vai até o fim. Pero este padre necesita algo, Mas esse pai precisava de alguma coisa. necesita poda. Ele precisava ser podado. Sí. Podado. Siempre me gustaron los árboles. Eu sempre gostei das árvores. En mi colegio secundario tenía botánica. No ensino médio, eu tinha aulas de biologia, botânica. Y cuando pude la posibilidad de comprar un pino azul, se llama, pino azul pequeño, Quando eu tive a oportunidade de comprar um pinheirinho azul, valía muy caro. era muito caro. Y con mi madre nos pusimos de acuerdo, mi papá no quería, pero yo con mi madre me puse. Mas eu então combinei com a minha mãe, meu pai não queria, mas com a minha mãe eu combinei que a gente ia fazer. Y lo compramos, lo plantamos, A gente comprou, plantou, y yo fui con una tijera y corté la punta para que crezca parejo. e eu fui com uma tesoura e cortei a ponta para que a árvore crescesse por igual. Y dejó de crecer. E de repente parou de crescer. Y se secó. Secou, Y le pregunté a alguien que sabe, y me dice, no, lo que pasa es que usted lo podó mal. e eu quando perguntei para alguém que conhecia, falou: não, mas você podou a árvore errado. El podar en la punta hace que no crezca más. Cortar, podar ela bem na ponta faz com que ela não cresça mais. Me dice, si quieres yo hago un curso para enseñar a podar. E ele falou: se quiser eu dou um curso para te ensinar como podar. Muchos creyentes que tienen que aprender a amar dicen, yo voy a aprender a amar. Muitos crentes que querem amar, eles falam: eu vou aprender como amar. Pero no hay mejor forma como Dios poda Mas não tem forma melhor da forma como a Deus los poda. creyentes que quieren amar, Para os crentes dispuestos que a amar. querem amar, estão dispostos a isso. Dios poda de la mejor forma para que usted crezca de la mejor forma. Deus vai te podar da melhor maneira para que você possa crescer da melhor maneira. Cuando Dios poda para que tenga la corona de vida que Él prometió a los que le aman. Quando Deus poda, o objetivo é que Ele te dê a coroa de vida que Ele prometeu para aqueles a quem Ele ama. Este padre con su hija lesbiana, yo le dije, tiene que ir y pedirme perdón.
esse pai que tinha a sua filha, eu falei para ele, você tem que ir lá e pedir perdão Ya para tiene que ela. llamar y decirle, hija, te perdono, te quiero, aunque no comparto lo que hagas. Eu falei para ele, você tem que ligar e falar para ela, eu te amo, mesmo não gostando do que você La faz. esposa me dice, el tiempo va a enseñar. E a esposa falou, o tempo vai ensinar ele. El tiempo no enseña, O tempo não ensina. el tiempo cronifica lo que haga. O tempo só marca o que está acontecendo. Si dejamos que el tiempo haga las cosas y no Dios, va a hipertrofiar lo que yo tengo. Se a gente deixa o tempo acertar as coisas e não Deus, o que eu tenho vai atrofiar. Dios es el que quiere podar. Deus é o que quer podar. Por eso dice, cuando resistan la prueba. Por isso que ele fala quando resistirem as provas. Por eso en 1 Pedro dice más que el texto que dice allí, por el fuego, para que sea encontrado para la gloria y honra cuando Jesús fuera revelado. Em 1 Pedro diz, para que quando vossa fé for provada, muito mais preciosa que o ouro, que embora perecível é provada pelo fogo, possa ser encontrada em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Hay muchos creyentes que viven con angustia porque les cuesta amar. Tem muitos crentes que vivem com angústia porque para ele é muito difícil amar. Tienen que aprender de este Padre que representa el amor de Dios. Precisam aprender desse Pai que representa o amor de Deus. Y para poder parecernos a Dios, E para nos parecermos a Deus, tenemos que aprender a entender que la prueba es una oportunidad de demostrar la fe. precisamos entender que a prova, as provações são uma oportunidade de demonstrar nossa fé. Cuando podamos bien, el árbol crece bien. Quando a gente poda certo, a árvore vai crescer bem. Cuando podamos bien, la personalidad crece de manera más sana. Quando a gente poda direito, a nossa personalidade vai crescer mais saudável. Permite mostrar más confianza en Dios y más naturalidad en los seres humanos. Mostra mais confiança em Deus e mais naturalidade com os seres humanos. Cuando dejamos que Dios nos pode, cuando aceptamos las pruebas que tenemos, Quando a gente deixa que Deus nos pode e aceitamos as provações que temos, madura nuestro carácter. o nosso caráter amadurece. Podemos decir y cantar Podemos falar e cantar a los que aman a Dios. aos que amam a Deus. Todas las cosas ayudan a Dios. Todas as coisas servem por mim. Pero no porque pase el tiempo, Não porque o tempo passou, sino porque yo estoy siendo sometido a una prueba para que sea más fuerte y más brillante que el oro. mas porque eu estou sendo submetido a uma prova para que eu brilhe mais do que o ouro. Como discípulos de Cristo vamos a ser probados. Como discípulos de Cristo, a gente vai ser provado. Vamos a tener angustia, Vamos ter angústias, pero vamos a aprender del amor de Dios. mas vamos aprender do amor de Deus. Y yo estoy seguro, hermano, que Dios va a poner amor en tu vida, en tu corazón, en cosas que no pensabas. E eu tenho certeza, irmão, que Deus vai colocar amor na tua vida em coisas que você nem imaginava. El hijo perdido. O filho que estava perdido, ¿Qué hacemos con el hijo o perdido? que a gente faz com ele? Este hijo perdido se entregó a lo que el mundo ofrece. O filho perdido se entregou ao que o mundo oferecia. Lo que necesita es quebrantamiento. O que ele precisava era quebrantamento. Hablaba con un jugador de fútbol que ganó la Copa del Mundial 78. Estava falando com um jogador de futebol que ganhou a Copa Mundial de 78, Copa de Él 78. lo cuenta, por eso yo lo cuento. Ele me contou e por isso eu estou contando para vocês. Hizo un tratamiento durante 6 meses. Fez um tratamento por 6 meses. Sergio Batista, mediocampista, Batista, que era meio campista. un muchacho maravilloso. Um homem maravilhoso. En México salió campeón, Foi campeão no México. pero tomó la droga Mas se entregou para a droga. y lo tuvimos que internar en un apart hotel con jóvenes creyentes para hacer footing, gimnasia y medicación 24 horas con creyentes. Mas a gente teve que internar ele num hotel com pessoas crentes e ele estava se recuperando e fazendo exercício num ambiente de várias pessoas crentes. Todos los días hacía un devocional con estos jóvenes E todo dia eles faziam um devocional dele com os jovens. y de tarde iba a hacer práctica de fútbol con Bilardo y otros. E de tarde ele ia praticar futebol com outros jogadores. Anduvo bárbaro y cambió muy bien. Ficou muito bem, mudou, teve boas mudanças. Y le dije, Sergio,
¿entendiste lo que Dios tiene para vos? E eu falei para ele: Sérgio, você entendeu o que Deus tem para você? Y me dice, sí, pero no me quiero convertir, E ele falou: sim, mas eu não quero me converter, porque tengo que dejar cosas que no quiero. porque eu vou precisar me abster e deixar coisas que eu não quero. No quiero renunciar a lo que sé que no me hace bien. Hay cosas que me gustan, Eu não quero renunciar, eu sei que eu vou ter que renunciar às coisas que me fazem bem, então eu não quero. se anduvo muy bien de la droga, ya no se droga más, hace muchos años. Ficou muito bem, largou as drogas e já faz muitos anos que não usa drogas. Pero las cosas del mundo no lo dejaron salir. Mas as coisas do mundo não permitiram que ele saísse. Muchas veces muchos hijos se apartan y como el mundo los engaña, tardan en darse cuenta que tienen que quebrarse. Muitas vezes os filhos se afastam e como o mundo fica enganando eles demoram para demorar que eles têm que se quebrantar novamente. Un hombre de 50 años creyente se dedicó al alcohol Tinha um homem de 50 anos crente que começou a beber muito en el norte argentino. no norte da Argentina. La esposa ya no sabía más qué hacer. A esposa já não sabia mais o que fazer. Probaron todo Tentaram de tudo. y lo último fue, vos te estás perdiendo, te echó la iglesia, ya estás perdido, ¿cuándo vas a reaccionar? E as últimas tentativas foi falando: meu, você já está perdido, já saiu da igreja, foi expulso de lá. Quando que você vai reagir? La mujer hizo algo muy peligroso. A mulher fez uma coisa muito perigosa. Empezó a tomar ella, Ela começou a beber. se empezó a emborrachar ella. Ela ficava bebendo. Cuando el hombre vio a su mujer borracha sistemáticamente, Quando o homem começou a ver que sistematicamente a mulher dele estava bêbada, pidió ayuda. ele pediu ajuda. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que uno diga basta con las cosas del mundo? A pergunta é: o que precisa acontecer para que uma pessoa diga chega das coisas do mundo? Uno no se pierde de golpe. Uma pessoa não vai se perder de uma vez por rápido. De golpe no suceden las cosas. Rapidamente as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Si no, pregúntenle a Sansón, Se não, pergunta para Sansão, pregúntenle a Gedeón, pergunta para Gideão, pregúntenle a Salomón, a Salomão, pregúntenle a Saúl a Saúl y a Lot. e a Ló. Lot cuando llegó eligió lo mejor que el mundo ofrecía. Ló, quando chegou, ele escolheu as melhores coisas que o mundo Dice oferecia. la palabra que acampó hasta Sodoma. E acabou. Puso la carpa, la ciudad. E a palavra diz que ele colocou uma tenda até Sodoma. Pero en menos de 20 años, Mas próximo de Sodoma. Mas em menos de 20 anos, donde él estaba era el centro de Sodoma y Gomorra. onde ele se acampou ali em menos de 20 anos, ali era o centro de Sodoma, virou o centro de Sodoma. Yo no conozco tu vida, hermano, Eu não conheço a sua vida, meu pero irmão. sí conozco muchos creyentes que pueden tener una apariencia, pero están viviendo una vida mundana en su corazón. Mas eu sim conheço muitos crentes que na aparência estão muito bem, mas dentro do seu coração tem uma vida mundana. Y están perdiéndose. E estão se perdendo. Como un pulpo, son atrapados una y otra vez. Como um povo, eles ficam se enrolando de um lado para o outro. Porque Dios ama, permite que llegue la asfixia como el hijo perdido. Porque Deus permite que chegue a asfixia, como do filho perdido. Sí. Y necesita quebrantamiento, E precisa de quebrantamento. necesita sacudirse. Precisa sacudir. Y en esa sacudida, E quando sacode, então, ahí actúa el Espíritu Santo para bendición. aí é onde o Espírito Santo vai agir para a bênção. Dice Proverbios 28:13, Em Provérbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, quem cobre seus pecados não prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. mas os que o confessam e que o Alcançarão abandonam misericórdia. alcançarão Y misericórdia. dice, feliz el hombre que siempre teme a Dios. Feliz o homem que sempre teme a Es Deus. decir, feliz el hombre que no necesita coquetear con el mundo, Feliz o homem que não precisa ficar o tempo todo brigando com o mundo, porque dice que va a alejarse del mal. porque fala que ele vai se afastar do mal. Algunos creyentes, especialmente jóvenes en mi iglesia, Tem muitos crentes, especialmente alguns jovens da minha igreja. en un campamento yo hablé con ellos Eu estava falando com eles num acampamento sobre el peligro de la primera vez. sobre o perigo da primeira vez. Una sola vez,
Só uma vez, pastor, a gente experimentou sexo de manera desordenada, sexo de maneira desordenada. casinos, jugar, Joga nos cassinos. una vez, Só uma vez. pornografía, Pornografia. Uma vez. Só uma vez. es muy peligroso. É muito perigoso. El enemigo tienta para que se aparten y termina apartándose O inimigo tenta afastar essas pessoas e elas acabam se afastando. y termina adicto E termina viciado. y no sabe cómo salir. E não sabe como sair do vício. Una semana antes de venir aquí, Uma semana antes de eu vir para un cá, joven creyente tinha um jovem crente. trabaja en una empresa de casino, tiene que ir poniendo, mientras mira partidos de fútbol, de todo tipo, Tá. trabaja mirando fútbol. Ele, Sí, jovem que trabalha num cassino, no, mirando fútbol. ele trabalha assistindo futebol. Trabalha mirando futebol. Mira fútbol y tiene que poner en los partidos cuánto foul, cuánto penal, quién Tá, hace tá. gol, quién no hace gol. Ele assiste os jogos de futebol e o trabalho dele é ficar anotando quantos gols, quem fez falta, quantos cartões tomou. Porque hay gente que paga plata por eso. Porque tem gente que aposta dinheiro nisso. ¿Cuántos corners va a haber? Quantos ¿Cuántos escanteios teve, Eu não quantas sabia. faltas, eu nem sabia Y disso. cada día 3 partidos por día ve, porque trabaja de eso. E às vezes por dia ele assiste 3 jogos porque ele trabalha com isso. Pero también juega. Mas ele também joga. Y hubo un problema familiar porque quedó endeudado en más de $5,000. E teve um problema familiar porque ele ficou endividado em mais de $5.000. Y él dijo, me quebré. E ele falou, agora quebrei. Mi esposa me dijo que me vaya de casa. Minha esposa me pediu para ir embora de casa. Yo no puedo separarme de mi hija. E eu não posso me separar do meu filho. Y yo le dije, ¿por qué viene a verme? E eu perguntei para ele, mas por que você está vindo me ver? Porque no puedo solo. Porque sozinho eu não consigo. Porque la adicción va esclavizando, va gastando la dopamina, va destruyendo y tiene que recibir ayuda. Porque o vício vai destruindo, vai alterando a dopamina e sozinho ele não conseguia, ele precisava pedir ajuda. Y yo le pregunté a muchos psiquiatras, ¿por qué me viene a ver a mí? E eu perguntei para ele, falei, tem vários psiquiatras, mas por que você veio se tratar comigo? Me dice, yo sé que usted es cristiano. E ele falou, eu sei que você é cristão, Y usted e você? bajó la vista Aí ele fechou os olhos, y ya no sé qué soy. já não sei o que eu sou. Me conoció porque el pastor me dijo, te va a ayudar. Y yo le dije, vos tiene que volver a Dios. E ele veio para mim porque um pastor indicou ele e falou, ele vai te ajudar, mas eu falei para ele, você tem que voltar para Deus. Porque somos personas que necesitamos espíritu, mente y cuerpo. Porque nós somos pessoas que precisamos de espírito, mente e corpo. El quebrantamiento tiene que ver con una actitud del ser. O quebrantamento tem a ver com atitudes do ser humano. Tiene que ver como requisito para la restauración. É um requisito para a restauração. Dice Juan, confesar y apartarse. João fala, confessar e afastar-se. Dice que van a ser perdonados los pecados. Fala que os pecados vão ser perdoados. ¿Alguien puede leer el Salmo 34, 18? Alguém pode ler Salmo 34, 18? Y otro que lea el Salmo 51, 17. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Corazón quebrantado. Salmo 51, 17. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Com um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. El corazón quebrantado muestra angustia y en esa angustia que dice que Dios no va a despreciar. La siguiente, João. La siguiente. El hijo que menor por quebrantamiento vuelve al padre. Es interesante. O filho menor, quando se quebrantou, ele voltou para o pai. E o que eu acho aqui interessante, La mente que a mente, es el intelecto, que é o intelectual, los afectos os afetos y la voluntad. e a vontade. A medida que uno se va alejando y se va acercando al mundo, À medida que alguém vai se afastando e se aproxima do mundo, la voluntad para las cosas de Dios se va cauterizando, a se va vontade secando para as coisas de Deus fica cauterizada, ela vai secando. y se va activando en la mente el área emocional. E
E na mente se ativam áreas emocionais, los afectos, los sentimientos. os afetos, os sentimentos. Y ese incremento de lo emocional va enturbiando lo intelectual. E esse crescimento do emocional vai atrapalhando o intelectual. Se está perdiendo A pessoa se perde, hasta que no da más. até que chega uma hora que já não dá mais. Cuando no da más, Quando já não dá mais, la actividad intelectual empieza a pensar. aí que o intelecto começa a pensar. No es que antes no pensaba, Não é que não estava pensando pero antes, tuvo que llegar a ese punto para quebrarse. mas teve que chegar até um extremo nesse ponto para se quebrantar. Y ahí se despiertan las neuronas. E aí os neurônios acordam novamente Y el Espíritu Santo empieza a moverse adentro. e o Espírito Santo lá dentro começa a se mover. Y empieza a pensar como nunca tendría que haber dejado de pensar. E ele começa a pensar da maneira como ele nunca deveria ter deixado de pensar. Los sentimientos destruidos, Os sentimentos estavam já la destruídos. actividad mental que empieza a pensar mejor, A atividade mental agora começa a fazer ele pensar melhor, pero falta la voluntad. mas ainda falta vontade. Estaba en Montevideo Ele estava lá em Montevidéu, predicando en la iglesia nuestra, allí, Armenia, estava pregando lá numa igreja armênia hace 4 años atrás. 4 anos atrás. Y yo invité a los que se quieren convertir a Cristo que se pongan de pie y pasen adelante. E eu convidei aqueles que queriam se converter para Cristo que ficassem de pé e viessem para frente. No siempre hago esto, Nem sempre eu faço isso, pero sentí el deseo de hacerlo. mas senti no coração de fazer. Y gracias a Dios hubo muchas personas que lo hicieron. E graças a Deus muitas pessoas fizeram isso. Pero una mujer vino caminando, la directora de un hospital, E mais uma mulher que veio caminhando era diretora de um hospital, que había sido guerrillera, terrorista años atrás. que anos atrás ela tinha sido uma guerrilheira terrorista, Era la médica de la esposa del pastor. era a médica da esposa do pastor. Y cuando hablé con ella me dice, Dios me viene golpeando, pero esta vez dije, no aguanto más. E quando eu falei com ela, ela falou, Deus ficava me incomodando, mas agora eu já não aguento Y mais. yo le dije, no tuvo vergüenza de E levantarse eu falei para ela, você não ficou com vergonha de sair do seu lugar y ponerse de e pie. vir aqui se colocar de pé? Usted es conocida, Você é conhecida, es una persona é uma importante. pessoa importante. No aguanto más, Ela falou, eu já não aguentava mais. quiero rendirme a Dios. Eu quero me render a Deus. ¿Qué cosas habrá vivido? Que coisas que ela Que deve coisas ter habrá passado, hecho? que coisas que ela pode ter feito, Que ahora nada le avergüenza y se pare y dice, yo quiero ser cristiano. que agora nada mais era vergonha, mas só o fato ela queria se levantar e falar, eu quero ser crente. Si eres hijo perdido, Se você é um filho perdido, tenés que quebrantar. você precisa se quebrantar. Es el camino, Esse é o caminho, la verdad a verdade y la e vida. a vida. Y dejamos al filho perdido E deixamos ao filho perdido. y vamos al filho amargado. A gente falou dele, agora a gente vai para o filho amargurado. Qué padre, ¿no? Que pai, não? Qué amor este padre. Un hijo perdido y el otro amargado. Que amor desse pai. Tinha um filho perdido e um outro amargurado. Madre de la vera le ha dicho, Señor, ¿qué hice yo de mal para tener estos dos hijos? Com certeza, mais de uma vez ele falou, Senhor, o que eu fiz de errado para ter esses dois filhos? Este hijo amargado tenía otro problema. Esse filho amargurado tinha um outro problema. Necesita purificación. Precisava de purificação. No entendió lo que es ser hijo de Dios. Não entendeu o que era ser filho No de Deus. entendió lo que es ser hijo de ese padre. Não entendeu o que era ser filho desse pai. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo Os israelitas cruzaram o Mar Vermelho y en vez de darse cuenta lo que era la libertad, e ao invés de se darem conta do que tinham a liberdade, comenzaron a murmurar contra Moisés começaram a reclamar contra porque Moisés. se cansaron de comer maná. Porque já não aguentavam mais comer o maná. Comen maná porque era más largo el camino de lo que ellos pensaban. Comiam maná porque o caminho era mais longo do que eles pensavam. Iban a tardar una semana, Iam demorar uma semana, pero por la dureza del corazón, mas por causa da dureza do coração Dios deles, tuvo que hacer el desierto como terapia o Senhor teve que usar o deserto como uma para terapia, que aprendan. para que eles Y aprendessem. ante la menor prueba, E diante das provas, cuando empezó la angustia, quando começou a angústia, pensaron en los melones, la cebolla, los ajos de Egipto.
Pensaram nos melões, nas cebolas, no alho que tinha no Egito. Somos especialistas en ver en el afuera, no en el adentro. Somos especialistas em ver de fora e não de dentro. Todos tenemos un título universitario en la Universidad de la Carne. Todos nós temos diploma na Universidade da Carne. Somos especialistas en ver al otro y no a nosotros. Somos especialistas em ver o próximo e não a gente. ¿Me entienden lo que digo? Vocês no? entendem? A mí cuando me dicen, me saqué un 10, Para mim, quando alguém fala, tirei uma nota 10, le digo, ¿qué viene? ¿Qué carrera? e falo, tá bom, que matéria? Dice, ¿no sabe, pastor, en qué carrera? Mas fala, pastor, você não sabe qual delas? Sí, sí, te digo, porque hay varias carreras que cursamos. Sim, estou falando porque tem várias carreiras que a gente pode estudar. En algunas carreras conviene siempre sacar 1 o 2. Em algumas disciplinas vale sempre a pena tirar 1 ou 2. Dice, pastor, ¿está bien usted? ¿Qué me está diciendo? E eles perguntam para mim, pastor, tá certo? O que você está falando? Que loucura é essa? Y en la carrera de la naturaleza carnal conviene sacar 1 o 2. E na disciplina, na matéria das coisas carnais, vale a pena tirar só 1 ou 2. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Vocês entendem? La naturaleza carnal quiere perfeccionarse en la naturaleza carnal. A natureza carnal em nós, ela quer se aperfeiçoar porque ela faz parte dessa Pero lo que natureza. tenemos al Espíritu Santo, tenemos una naturaleza espiritual Mas quando temos o Espírito Santo, a gente também tem junto uma natureza que espiritual. combate contra el E Espíritu, eles contra la ficam carne, lutando um contra o outro, o Espírito y contra a carne. gana, y gana, E às vezes ganha, si le damos lugar. se dermos lugar. Pero si yo como hijo de Dios Mas se eu, como filho de Deus, le doy lugar a la naturaleza carnal, dou lugar para a natureza carnal, una de las primeras cosas que hace el enemigo, uma das primeiras coisas que o inimigo vai porque fazer, ya no puede entrar en mí, porque ele não pode entrar em mim, porque tengo a Dios, porque eu tenho Deus, no puedo tener a Satanás. não posso ter dentro de mim Pero Satanás, teniendo a Dios, mas tendo Deus, el enemigo usa mi carne, o mi naturaleza, inimigo vai usar minha carne, minha natureza, mi tendencia, as minhas tendências, para que prevalezca por sobre el espiritual. para que ela prevaleça sobre o espiritual. Y una de las primeras cosas que hace es no reconocer quién soy yo, E uma das primeiras coisas que esse efeito faz é não reconhecer quem eu sou y es perder la identidad. e vai perdendo a identidade. Este hijo mayor Esse filho mais velho tenía todo para disfrutar, tinha tudo para aproveitar, no lo hacía, não fazia. se entretenía con lo ritual. Ele estava se animando ou ficando feliz só com os rituais Y no disfrutaba la obra poderosa de Dios en su e vida. não aproveitava da obra de Deus na sua vida. Y entonces, en vez de crecer en los frutos del Espíritu, Então, ao invés de crescer nos frutos do Espírito, creció en la envidia, cresceu na inveja, en la comparación, comparação, en la rutina, nas coisas en rotineiras, la frustración. nas frustrações, Una vida cristiana chata, uma vida cristiana plana, sin gusto. sem gosto. Todas las comidas tienen sal, Todas as comidas têm sal, pero algunas uno las come y no siente nada. mas tem algumas comidas que alguém come e não sente gosto de nada. Aquí vemos que siempre hay ensaladas, Aqui a gente vê que sempre tem salada, pero hay condimentos para mas hacerlo más rico, ¿no es tem cierto? tempero para deixar ainda mais saboroso. Qué triste es la vida cristiana plana. Que triste é uma vida cristã plana. No disfruta las cosas de Dios, Não aproveita das coisas de Deus tampoco las cosas del mundo, e porque es de também Dios. não aproveita das coisas do mundo porque é de Deus. Este hijo necesita purificación. Esse filho precisava de purificação. Estábamos en un encuentro de pastores A gente estava num encontro de pastores y uno me dice, che, Cristiano, en tu iglesia, ¿cuántos creyentes carnales hay? e alguém falou para mim, pastor Equisiano, na sua igreja quantos crentes carnais tem? Digo, mira, no sé bien, pero gracias a Dios, la mitad de la iglesia está fiel, firme, trabaja, pero no puedo decir un valor. E ele falou, eu não consigo quantificar, não sei dizer um valor, mas o que eu sei é que pelo menos metade da igreja está firme, trabalha. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos porque todos podemos ser carnales. O que a gente precisa fazer é se cuidar, porque todos nós podemos ser carnais.
Dice, yo estoy preocupado porque en mi iglesia el 90% son carnales. E o outro pastor falou para ele, olha, eu estou preocupado porque na minha igreja 90% das pessoas são carnais. Y él me conoce E ele me conhece. y me dice, decime algo que me haga bien. E ele falou para mim assim, fala para mí alguma coisa que me faça sentido. Y yo le dije, yo soy profesor en una materia en el seminario. E ele falou para ele, falou, ó, eu sou professor de uma disciplina no seminário, Tengo 10 alumnos. tenho 10 alunos. Si 9 alumnos repiten y le va mal, Se 9 alunos repetirem e forem mal, es porque no estudian, é porque não estudam, pero algo tengo que cambiar yo. mas eu também tenho que mudar alguma coisa. Le dije, Marcos, el pastor, E eu falei para esse pastor, si el 90% es carnal en la iglesia, se 90% da sua igreja é carnal, ¿no será que algo te toca a vos? não será que você tem uma parte nisso? Me dice, listo, Miguel, gracias, ya me dijiste todo. Falou, Gracias. tá bom, Miguel, você já falou tudo o que precisava. Hay un tango que dice que estamos todos en la misma salsa. Tem um tango que fala que está todo mundo no mesmo barco. No hay uno más, otro menos. Não tem um que seja mais, um El que seja apóstol menos. Pablo dice, yo tengo que cuidarme a mí mismo. E o apóstolo Paulo falou, eu tenho que me cuidar a mim mesmo. De ¿Cómo mim estás, mesmo. hermano? ¿Cómo estás? Como você está, meu irmão? Como el hijo mayor, Como o filho mais velho, necesita você purificación. precisa de purificação. Todavía si alguien no se cae en el portugués, dilo vos. Todavia, se alguém não se desenvolve dessa forma, está cego. Somente vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Todos tenemos oportunidad de volver al Señor. Todos nós temos a oportunidade de voltar para o Senhor. Permita en su vida que otro vuelva al Señor. No le cierre la persiana. Permita na sua vida que você consiga voltar para o Senhor. Não feche essa janela. Tiene que cambiar usted también. Você também precisa Para mudar. estar en la presencia de Dios, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? Para entrar na presença de Deus, quem que vai estar lá? Leemos estos textos. A gente leu ¿Quién esses puede textos. leer Salmo 24, 3 y 4? Se alguém pode ler os textos. Y con esto vamos a terminar. Ele que separa todos. Salmo 24, Todos ou Salmo 24, 3 y 4. se alguém puder abrir Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Juan 17, 17. João 17, 17. La oración de Jesús. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Tu palabra es la verdad. Santifiquémonos en su palabra. A sua palavra é a verdade, santifiquemo-nos nela. Y Efesios 5, 18. Lo saben de memoria, me parece, ¿no? ¿Qué dice? Não vos embriagueis com vinho da dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lleno del Espíritu. Cheios do Espírito. Él nos hace recordar quiénes somos. Ele nos faz lembrar quem nós somos. Porque nos guía la verdad. Porque Ele nos guia na Nos da verdade. poder para vivir. Ele nos dá poder para viver. Y para no pensar en los demás, sino en mí, para la gloria de E Dios. para não pensar nos outros, mas sim em mim, para a glória de Deus. Qué hermoso es saber que para estos tres tipos de hombres, Que legal é saber que para esses três tipos de homens, que por momentos tienen clamor y angustia, que nos seus momentos tinham clamor, tinham angústias, si toman la promesa de Dios que dice Zacarías, eles tomam a promessa de Deus que é citada em Zacarias. cuando volvemos a Dios, Quando voltamos para Deus, una fuente que limpiará todos sus pecados y sus impurezas. uma fonte que os limpará de todos os seus pecados e as Es impurezas. para todos los que somos descendientes E para todos que de la somos gracia de Dios. descendentes da graça de Deus. Vimos un videíto al principio. No começo a gente viu um vídeo. Seguramente usted tiene temas que esforzó y vio que vino un viento, una tormenta y quedó sin nada. Com certeza você tem situações aí na sua vida que você se esforçou para fazer acontecer e de repente vem um vento e você ficou sem nada.
Estas tres personas van a ver la bendición de Dios cuando aceptan la soberanía de Él y se entregan a Él. Essas três pessoas conseguiram ver a provisão de Deus quando aceitaram a sua soberania e se entregaram a Ele. ¿En cuál está usted? Em qual delas você está? Y quizás en algunas cosas se parece al Padre, E talvez em algumas coisas você se pareça com o Pai, en algunas cosas está como el hijo perdido em algumas coisas você está como filho perdido, y en otras está como el hijo mayor. e em outras coisas você pode se parecer ao filho mais velho. Dios vino para unificar. Deus veio para unir. Dios vino para que su vida sea una madura en Cristo. Deus veio para que a sua vida seja uma só e madura em Cristo. La iglesia de Jesús está llena de personas imperfectas A igreja de Jesus está cheia de pessoas y imperfeitas. Él nos usa como E imperfectos. mesmo assim Ele nos usa como imperfeitos. Por eso que la iglesia no para. Por isso que a igreja não Por para. eso que la iglesia va a ser eterna hasta que se una con Jesucristo. Por isso que a igreja vai ser eterna até a volta de Jesus Cristo. Porque Dios va a toma nuestra imperfección Porque Deus pega a nossa imperfeição y la transforma e transforma para la bendición de la vida y de los demás. para a bênção da minha vida e também dos demais. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra y es mi deseo, mi ruego que esta semilla caiga en tierra, que dé fruto en el corazón de mis hermanos. En alguna de las necesidades, que sea tu palabra la que contribuya a sanidad, a purificación, a quebrantamiento y a la poda, sea cual fuera la necesidad, para la gloria tuya y para la alegría nuestra. Lo pedimos en el nombre de Jesús.